dia, telespectadores! Hoje no PATV, o melhor canal de história da televisão, vamos falar sobre a crise do século XIV. Durante o século XIV existiram vários acontecimentos graves, como a fome, a peste negra e as guerras. Como sabemos, esta crise já foi há mais de 6 séculos atrás e de certa forma torna-se difícil a percebermos da gravidade destes acontecimentos. Vamos então regressar uns séculos atrás e vamos ser com a minha colega, Ana. Ana, estás-me a ouvir? Sim, Petra, estou-te a ouvir. Estou aqui em 1815 em Ramos da Miséria. Foi neste ano que a fome e as voltas sociais começaram. Deu-se por uma série de fatores, mas damos destaque às mudanças climáticas. Na Europa já não existia expansão das terras cultivadas nem produtividade de sol, o que somado com as questões climáticas fez com que as colheitas fossem más e houvesse uma diminuição da quantidade de alimento e um aumento do preço da comida, o que gerou à fome. Esperem, estou a ver uma senhora ali ao fundo. Olá, meu Deus, o que é isto? Nós somos da PATV, tem um tempinho para nós? Sim, mas seja rápida que eu estou mesmo agora a ir para a cidade. Sim, nós vamos ser breves. Consegue-nos explicar como era a vida antes da fome começar? Ai, minha menina, nós tínhamos o que comer. O trigo crescia forte, as feiras eram cheias e o gado engordava. Mas tudo mudou quando as chuvas começaram e os invernos ficaram cada vez mais frios. E quando a fome começou, como é que se aperceberam que algo estava errado? Nos primeiros tempos, a colheita já veio fraca, mas achámos que seria só um mau tempo. Mas só tem vindo a piorar. Até o pão ficou caro. Muitos de nós tivemos que dividir migalhas. O que é que comiam quando não havia comida suficiente? Oh, minha menina, qualquer coisa. Raízes, cascas de árvores, até animais que nunca pensaríamos em comer. Alguns comeram coisas horríveis, mas eu prefiro não falar sobre isso. O senhor feudal ou a igreja ajudaram-vos? Ajudar? Pouco. O senhor aumentou os impostos mesmo quando não tínhamos nada. A maioria das pessoas mudaram-se para a cidade, mas o salário desceu e o desemprego aumentou. Até agora, muitas pessoas morreram por causa da fome? Sim, muitas. Velhos, crianças, até os mais fortes não resistiram. As ruas das aldeias ficaram vazias e os que sobreviveram ficaram fracos demais para trabalhar. Sinto muito, minha senhora. Agora vamos voltar para 2025, ter com a Petra. Olá, Ana. Muito obrigada pela tua participação. Soube que em 1487, aos poucos as colheitas foram voltando, mas nunca mais foram como eram. Sinto muito a todos os que partiram, mas não houve tempo para sofrer. A peste negra apareceu pouco tempo depois. A peste negra foi uma pandemia de peste bubónica que levou caos e morte para quase todo o continente e transmitida para os humanos por meio de ratos, contaminados com uma bactéria. A doença chegou à Europa em 1347 e no ano seguinte já se tinha espalhado por todo o continente. Vamos então ter com a Petra à cidade de Cafa, onde tudo começou. Estás-me a ouvir, Petra? Sim, Ana, estou-te a ouvir. Como disseste, estamos aqui na cidade de Cafa. A doença espalhou-se por esta cidade quando as tropas tártaras decidiram deitar cadáveres contaminados na cidade. A difusão desta doença foi intensificada pelo facto de ser altamente contagiosa, podendo até ser transmissível pela via respiratória. Vamos então tentar falar com alguém, mas como estão todos em isolamento, vamos bater à porta de alguma casa. Olá, senhora! Somos 2025. Podemos lhe fazer algumas perguntinhas? Pode, mas seja rápida para não sermos contaminadas. Quando a peste chegou, como é que vocês perceberam que algo estava errado? No começo era só um outro doente, febre e fraco, mas então apareceram aqueles caroços horríveis no corpo e a pessoa morria em poucos dias. Logo, não havia coveiros suficientes para enterrar os mortos. Como é que as pessoas tentaram proteger-se da peste? Alguns foram para os campos, outros, como eu, trancaram-se em casa. Os médicos usam máscaras estranhas como se fosse um bico curvado e usavam ervas para afastar os mau ar. Rezamos muito, mas parece que Deus não nos ouve. A igreja e os senhores feudais ajudam? A igreja diz que era castigo pelos nossos pecados e muitos padres fugiram. Os senhores, eles trancaram-se nos seus castelos e deixaram-nos à própria sorte. O que aconteceu com as cidades e aldeias? Muitas ficaram vazias, há casas abandonadas, ruas cheias de corpos, o cheiro da morte está em toda a parte. Quem podia fugia, quem não podia esperava o seu castigo. A senhora tem medo de morrer? Todos os dias vi a minha família e todos os meus vizinhos a partirem um por um. Eu rezo, choro, mas não adianta.
Os meus pésames, mas agora temos de voltar para 2025. Depois de anos de sofrimentos, em 1353, a peste foi embora como veio, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. No início do século XIV, na Europa havia 80 milhões de habitantes. No final, havia cerca de 30 milhões. Todos acharam que seria um novo começo, mas era apenas a espera pelo próximo castigo. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre a França e a Inglaterra e durou 116 anos. Surgiu devido a disputas dinásticas e territoriais. Então vamos ter com a Ana, a 1337, onde tudo começou. Estamos aqui no território francês, o clima é de pânico e de temor. Então, sem muitas demoras, vamos falar com a Dona de Lourdes, que vai responder às nossas dúvidas. Quando os combates começaram, que mudanças notou na sua comunidade? Assim que os soldados passaram perto das nossas portas, o ambiente encheu-se de incerteza e temor. Os campos foram abandonados, as festas cessaram e o som das batalhas fizeram o corpo de todos nós estremecer. Qual foi o impacto da guerra na vida das mulheres e das famílias da sua aldeia? A guerra tornou-se um sofrimento imenso. Muitas famílias foram desfeitas. A fome, a doença espalharam-se sem piedade. E nós, mulheres, vimos-nos forçadas a assumir responsabilidades que antes não nos cabiam. Tudo para tentar manter as esperanças vivas. O que a senhora sente ao ver o seu país nesta situação? Sinto tristeza, raiva, mas também medo. Não sabemos o que nos espera amanhã. Queria que os meus filhos crescessem sem conhecer a guerra, mas por agora só nos resta sobreviver. O que acha que vai acontecer se esta guerra continuar? Se continuar, oh minha filha, não sei se restará algo de França se isto continuar. Se não morremos pela espada, morremos de fome ou de doença. Só nos resta rezar a Deus para que tenha piedade de nós. Acha que esta guerra tem algum sentido? Sentido? Nenhum. Os reis lutam pelos seus tronos e territórios, mas esquecem-se de nós, o povo. Eles escutam e fazem promessas, mas no fim somos nós que ficamos sem casa, sem comida e sem vida. Se pudesse dizer algo ao rei, o que diria? Diria para acabar com esta guerra e olhar para o povo que sofre. Mas o que importa é a voz de uma pobre camponesa. Para eles somos apenas sombras. Creio que tudo dentro de algum tempo vai melhorar. Agora vamos voltar para 2025 ter com a Petro. Chegamos ao fim de mais uma edição de Pirata TV, onde viajamos no tempo para compreender os desafios e os sofrimentos que marcaram a vida de tantas pessoas. Através dos relatos das nossas personagens sentimos na pele a angústia de quem viveu estes tempos difíceis. Percebemos que para os camponeses não importava quem vencia as batalhas ou quem reinava. A guerra, a peste e a fome eram inimigos e não escolhiam lados. Se algo que a história nos ensina é que os grandes acontecimentos não afetaram apenas reis e nobres, mas sobretudo pessoas comuns, que muitas vezes são esquecidas nos livros. No entanto, foram elas que resistiram, lutaram e reconstruíram o mundo após cada crise. E com esta reflexão, nos despedimos por hoje. Obrigada por acompanharem a nossa viagem ao passado. Voltamos em breve com mais histórias que nos ajudam a compreender de onde viemos e para onde podemos estar a caminhar. Até à próxima, esperemos que tenham gostado mais uma da nossa edição especial do Pirata TV!